Fala galera, meu nome é Paulo Brizola, professor de Física do Colégio 10 de Maio. Estou aqui para mais uma videoaula, certo? Dando prosseguimento aí à apostila de vocês. Pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a parte de movimentos, tá? Então na física existem dois tipos de movimentos. Quais são os movimentos que nós conhecemos? Nós conhecemos o movimento uniforme, certo? Que nós chamamos de MU, e também conhecemos aí o movimento uniformemente variado, tá ok? Então qual a diferença de um para o outro? Então vamos lá e vamos raciocinar um pouquinho. Pessoal, o movimento uniforme, ele é um movimento onde a sua aceleração ela não existe, ou simplesmente ela é uma aceleração nula, correto? Então, um exemplo clássico. Vamos imaginar que eu estou viajando, saio daqui e vou para outra cidade. E eu coloco 90 km por hora no meu carro e eu não mudo a velocidade em nenhum momento. Eu não altero. Se eu não altero a minha velocidade, significa que eu não acelerei o motor do meu carro e nem reduzi a minha aceleração. Ela continua uma aceleração constante para atingir os 90. Esse caso é um caso de movimento uniforme. É um movimento contínuo, onde a velocidade é instantânea, aquela velocidade que sempre permanece a mesma. Então o movimento uniforme é um movimento onde a aceleração ela é nula e a sua velocidade é a velocidade instantânea. E o variado, professor, já que o senhor falou no variado, sei que não é tópico, mas vou dar uma colher de chá para vocês. O variado, ele é o contrário. Ele tem o quê? Alteração. Por exemplo, quando nós viajamos, você para no semáforo, você para no pedágio, você reduz, você vai para a direita, você vai para a esquerda. Então, o carro, ele pratica o quê? Um movimento variado. Por exemplo, você está andando, daqui 5 minutos você está correndo. Depois você está andando de novo. Então o seu movimento é o quê? Um movimento variado. Por quê? Você não permanece constantemente no mesmo ritmo. Entenderam a diferença de um para o outro? Pessoal, eu coloquei aqui uma definição. Então esse tópico está na página 19, apostila 1. Então o movimento uniforme nós chamamos de MU. Então, como eu expliquei anteriormente, coloquei a definição, é um movimento cuja velocidade escalar instantânea é igual à velocidade média em qualquer intervalo de tempo. Ou seja, sua velocidade sempre será a mesma, nunca vai mudar em qualquer instante, em qualquer tempo. Perfeito? Professor, e aqui embaixo? Pessoal, existem duas formulinhas, 3, né? Eu vou adicionar mais aqui para vocês. Pessoal, então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, jovens. Vamos imaginar que o movimento seja uniforme. Se ele é um movimento uniforme, significa que nós teríamos, pensando em função do primeiro grau, uma reta contínua. Então a sua função, a sua equação, ela é uma função de primeiro grau. E ela tem essa nomenclatura, a forma genérica dela. S é igual a S0 mais a velocidade multiplicado pelo tempo. Professor, o que é isso? Então isso aqui é isso aqui. Ó. O S de space, tá? Nós colocamos S. É o espaço final, o S0, espaço inicial, o V, a velocidade, e T, o tempo. Entenderam? Então, repetindo, o S, espaço final, o S0, espaço inicial, V, a velocidade, e T, o tempo. Mas professor, o senhor falou que isso aí decorre uma segunda fórmula? Sim, decorre. Vamos pensar aqui comigo. Eu tenho aqui S mais S0 mais VT.
Deixa eu escrever essa formulinha aqui novamente, ó. S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Jovens, eu posso trocar esse S0 para cá de posição. Os senhores concordam comigo? Se eu passar esse S0 para cá, vai ficar assim, ó. S menos o S0 é igual a V vezes o T. Nossa, professor, que bacana! Nossa, isso é muito interessante. Mas apareceu aqui um S menos o S0. O que é esse S menos o S0? O S menos S0 eu aprendi lá na aula anterior, que o senhor chamou de um tal de delta. Que delta é esse? É o delta S, ó. Lembra do delta S? Então, o espaço final menos espaço inicial é o que nós chamamos de delta S. E aqui do lado eu vou escrever o V vezes o T. Então, dessa primeira fórmula, eu já encontrei uma segunda fórmula. Olha só. Sacaram? Imaginamos aquela formulinha da velocidade média. Lembra, professor, como que era a velocidade média? Velocidade média é o tal do delta S sobre o delta T. Olha só que bacana. É o tal do delta S sobre o delta T. Professor, se eu quiser, eu posso isolar o delta S. Vocês concordam comigo? Se eu quiser, eu posso isolar o delta S. Se eu multiplicar, aqui embaixo tem 1, senhores. Posso multiplicar por 1 e aqui eu posso multiplicar pelo delta T. Então pensem comigo. Delta S vezes 1 é delta S mesmo. Vm vezes delta T, Vm vezes delta T. Beleza? Perceba que eu disse na teoria, jovens, que a velocidade escalar instantânea é igual à velocidade média. Então esse Vm é esse próprio V aqui, ó. Vocês concordam comigo? Esse Vm é esse próprio V aqui. E esse ΔT é esse T aqui, jovens. Por quê? Porque o ΔT é a variação de tempo. E aqui é o tempo percorrido pelo próprio automóvel. Então, através da velocidade média, eu consigo também chegar em uma definição para ΔS. Olha só. Então, com essa brincadeira aqui, nós já recorremos aí a 3 formulinhas. Pessoal, vem comigo aqui na lousa. Olha aqui para o exemplo que eu dei aqui. Um carro movimenta-se segundo a função horária S igual a 50 mais 8t no sistema internacional, no SI, né? Obtenha a posição do carro no instante 2 segundos. Então, primeiro passo, vamos copiar a fórmula? Então, copiando a fórmula, S é igual a 50 mais 8t. Até aí, tudo tranquilo. Como ele está pedindo a posição, então ele quer o S de espaço. Então, jovens, eu irei pegar esse 2 que ele deu e vou substituir aqui no lugar do T, ó. Sacou? Então vai ficar assim, ó. S é igual a 50
mais 8, trocando o t por 2, vezes 2. Atenção, acaba-se a física e entra a senhora matemática. Pela senhora matemática, resolvemos primeiro a multiplicação, depois a soma e a subtração. Então vai ficar 50 mais 8 vezes 2, 16. Certo? Atenção! Então, 50 mais 16, 66. Então a posição procurada, 66 metros, porque ele disse que está no sistema internacional. Sistema internacional, metros por segundo. Correto? Então eu já determinei aqui a posição que ele me pediu. Pessoal, eu irei fazer um exercício para dar o start. Hoje eu estou bonzinho, então eu vou dar o start para vocês fazerem as atividades. Então, vem comigo aqui na página 22, exercício 4. Página 22, exercício 4. Olha só o que ele diz aí. Deixa eu colocar aqui. Página 22, exercício 4. Página 22, no exercício número 4, vamos ler e vamos interpretar o que esse garotão diz aí no exercício 4. Atenção! A função horária do espaço, beleza, em movimento uniforme é dado pela expressão S igual a 100 mais 8t em unidades do sistema internacional. Determine em que instante esse móvel passará pela posição 260 metros. Nossa, que difícil, professor. Calma. Isso aqui é muito fácil, muito tranquilo. Então, quando ele fala de instante, ele está falando de quem, jovens? Ele está falando do tempo, certo? Posição, espaço, instante, tempo. Então, o primeiro passo, vamos copiar a formulinha genérica. Depois vamos fazer um comparativo. Então, espaço final é igual espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Copiamos agora, um pouquinho abaixo, essa função que ele deu aí. S é igual, olha só, 100 mais 8 T. 100 mais 8T. Olha que bacana, professor. Professor, eu posso fazer um comparativo? Sim. Olha só, se você for um cara, você já consegue sacar que esse 100 é o S0, ó, perceba. Esse 100 é o S0. Você não... E a velocidade, se você fazer um comparativo, ela é 8, ó. Sacou? Então, ou seja, o S0 ele já me deu, vale 100. A velocidade vale 8, certo? E esse 260, os senhores concordam que ele é o espaço final? Sim, professor, concordamos. Então troca. Então o S é 260. Vamos conferir, para não ter erro, 260 mesmo, isso mesmo. 260. Então o S, 260 metros. Trocando o S por 260 vai ficar assim, ó. 260 é igual 100 mais 8T.
Perfeito? Continuando, jovens. Esse 100, nós passamos ele para cá, ó, o sinal trocado. Ó. Uma equação de primeiro grau. Então vai ficar assim, 260 menos 100, tudo isso igual a 8t. Atenção, continuando aqui, esse lado de cá. 260 menos 100, 160. 160, tudo isso igual a 8t. Atenção, jovens, esse 8 está multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar 160 dividido por 8, tudo isso igual a t. Quanto que é 160 dividido por 8? 16 por 8 dá 2, né? Então dá 20. Então a resposta aí, t é igual a 20 segundos, certo? Então, ou seja, na posição 260, o meu instante será 20 segundos, ok? Pessoal, então essa foi a nossa videoaula aí, tá? Espero que vocês tenham curtido, vocês tenham gostado. E na próxima videoaula eu volto com a resolução dos exercícios. Vou sair da frente aí, você dá um print aí na lousa e para você ir registra aí no seu caderno. Um abraço, fiquem com Deus.